Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carla, uma filha de Narciso, e o assunto do vídeo de hoje é o paradoxo da lucidez. A verdade é que em sistemas familiares narcísicos, quanto mais em busca da verdade ou quanto mais próximo da realidade você estiver, mais você vai se questionar da sua própria lucidez, se você é louco ou se você é exagerado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, existem uma série de fenômenos que acontecem dentro de um sistema familiar narcísico, mas um que é muito importante de ser entendido é o do apito de cachorro. Por que ele carrega esse nome? O apito de cachorro, para quem não sabe, é um apito projetado para adestramento canino e ele é feito para ser audível apenas pelo ouvido canino, certo? Então o cachorro escuta aquilo de forma penetrante e pra gente é um mero assovio, porque as frequências que ele atinge são muito altas, então pra gente o nosso ouvido, da forma que ele é projetado, ele não consegue captar como um ouvido de um cachorro consegue. Então ele é projetado especificamente para cachorros. Quando a gente está falando dentro de um sistema familiar narcísico, isso acontece de diferentes formas, tá? Mas aquele pai ou aquela mãe que está ali nesse espectro, talvez até patológico do narcisismo, ele treina de forma inconsciente mesmo aqueles filhos para entenderem mensagens subliminares, tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, com qualquer filho, tá? Não importa muito a posição que este filho ocupe, se é um papel de bode expiatório, se ele é filho dourado ou se ele é filho invisível. Ele, em algum momento, vai escutar apitos de cachorro ali dentro da família e ele vai saber exatamente se aquilo é pra ele ou não e o que ele precisa fazer, certo? Então, às vezes você vai ter um pai ou uma mãe, por exemplo, que vai dar diretas através da internet, né? Indiretas. Porque sim, narcisistas são crianças presas no corpo de adultos e idosos. Então eles costumam fazer bastante isso, né? Então às vezes colocam uma indireta ali na rede social, que você sabe que é pra você. Mas se você menciona que você sabe, você será taxado de louco e descredibilizado, certo? Então é uma coisa que funciona de qualquer forma, porque ela soa normal em volta, sabe? Existe uma série de saídas para aquilo. Então você acaba não conseguindo verbalizar aquilo. Às vezes, um filho bode expiatório, por exemplo, numa mesa de jantar, ele pode receber uma série de comentários passivo-agressivos, que não deixem claro aquilo para qualquer pessoa. Então, a depender da reação daquele filho bode expiatório, por exemplo, ele vai ser descredibilizado. E pode ser até que outras pessoas perceberiam também a indireta, ficariam na dúvida se aquilo era algo realmente uma conotação pejorativa, se é realmente algo ruim ou não. Mas a partir do momento, em um cenário possível, né, que existem vários cenários possíveis, mas que aquele filho bode, por exemplo, se manifesta, rapidamente ele vai ser descredibilizado e todo mundo vai também passar a considerar aquilo um exagero, entende? Porque existe uma consonância acontecendo. E isso também pode acontecer, por exemplo, até com o filho dourado, porque às vezes o filho dourado, ele vai agir como um macaco voador daquele pai ou daquela mãe, e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, e digo aqui como uma ex-filha dourada, mas ele tem uma justificativa interna do porquê ele está fazendo aquilo, certo? Então ele sequer sabe, ele acha que ele tem motivos que na verdade não são os motivos verdadeiros. O motivo verdadeiro é que ele foi programado para fazer aquilo que ele está fazendo. E ele inventa uma justificativa nobre na cabeça para racionalizar aquilo, né? Para ficar aceitável emocionalmente, para você dar conta de que você está cometendo um erro, que você está fazendo aquilo, você conta uma justificativa, né? De que aquilo não é tão ruim assim. Então, o apito de cachorro é um fenômeno que dá muito para fazer esse paralelo com você questionar a realidade, porque veja, tudo é, mas não é. É uma coisa que parece, mas não pode ser dita, porque existe um quê de dúvida. Então, esse é um dos fenômenos que atrapalha muito você de conseguir colocar as coisas com clareza, sabe? De colocar luz naquilo e falar, olha, isto é aquilo. Isso torna o ambiente muito confuso. E o fato de haver tantas pessoas ali, às vezes envolvidas dentro do sistema familiar, torna isso ainda mais confuso e nebuloso. E um outro fenômeno que acontece paralelamente, junto com esse, é uma busca por consonância, inclusive fora do sistema familiar. Porque, veja, o contraste, ele não é algo muito bem-vindo dentro de um sistema familiar narcísico. Se você tem uma determinada régua moral e você se aproxima de pessoas com uma régua moral totalmente diferente da sua, você concorda que aquilo vai evidenciar falhas na sua régua? Aquilo vai demonstrar coisas que não são tão legais assim? Então, obviamente, aquela pessoa vai buscar uma certa consonância fora, né? Aquele sistema familiar. Então você vai ter uma série de pessoas, às vezes, fora daquele sistema familiar, também validando aquele comportamento. Não necessariamente porque são pessoas
que vieram de sistemas familiares igual o seu. Às vezes são simplesmente pessoas que são facilmente manipuláveis mesmo. Mas quanto mais pessoas estiverem defendendo uma determinada ideia, mais você vai se questionar, se você estiver na contramão, se você tem a razão ou não. Se você está vendo as coisas com clareza ou não. Porque a gente tem uma falsa sensação de que quando a gente tem um grande número de pessoas defendendo uma certa ideia, aquela ideia tende a ser a certa. Mas a gente já sabe que não, né? Até se a gente pegar momentos históricos marcantes como o nazismo, por exemplo, a gente vê um grande volume de pessoas defendendo algo que hoje a gente sabe o quão absurdo era. Mas aquelas pessoas estavam ali defendendo e elas não percebiam o quão absurdo eram aquelas pautas que estavam sendo levantadas, entende? Então a gente tem uma falsa sensação de que volume determina a qualidade. De que, não é possível que 10 estão errados e um está certo. E sim, às vezes 10 estão errados e um está certo. Entende? O errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, e o certo continua sendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Então, essa falsa sensação de que o volume de pessoas determina a qualidade daquela ideia realmente pode ser algo extremamente nebuloso e que faz a pessoa que está ali na contramão daquela ideia se questionar demais. Nesse aspecto da consonância, eu vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal, que é razoavelmente caricaturado, inclusive, mas pode ser que tenha algo mais sutil do lado daí que você consiga identificar um padrão, tá? Um determinado dia, o meu irmão estava gritando com o meu pai uma série de dores que ele carregava, meu irmão bode expiatório, importante dizer isso, uma série de dores que ele carregava e ele estava ali externalizando as coisas do passado. E aí eu explico por que ele estava fazendo isso. Meu pai abandonou a mãe dele quando ele era apenas um bebê e o meu irmão mais velho tinha 7 anos de idade. Segundo relatos de diferentes pessoas, o meu irmão de 7 anos idolatrava o meu pai nesta mesma época. Então, tudo do meu pai era melhor, né? A caneta do meu pai é melhor, o carro do meu pai é melhor, não sei o que do meu pai é melhor. Ele era realmente um grande fã do meu pai. E o meu irmão bode expiatório era apenas um bebezinho. E foi uma separação que não foi uma separação comunicada. Foi eu vou ali, já volto e não voltou mais, sabe? Foi uma coisa bem assim. A ponto de que a ex-mulher dele, né, a mãe dos meus irmãos, ainda estava esperando ele voltar quando eu já havia nascido. Isso, obviamente, eu estou falando segundo relatos, porque eu não estava lá. Mas ela, em momento algum, ali naquele comecinho, entendeu com clareza que ela estava sendo abandonada, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito dura para ela e muito dura para os meus irmãos. Tanto o meu irmão mais velho, que era um grande fã do meu pai e foi abandonado numa idade que ele já entendia o que estava acontecendo, quanto para o meu irmão que era um bebê, porque ele sequer conheceu o meu pai. Quando ele conhece o meu pai, e este é um relato dele mesmo, ele já tá com uma certa idade, eu não sei dizer quantos anos, não sei se ele tinha 5 anos, mas o meu pai foi conhecer ele junto com um sócio, e ele sequer sabia qual dos dois era o meu pai, né? Meu irmão relata que ele virou pro meu irmão mais velho e falou, qual deles é o meu pai? E foi isso, ele foi criado com a mãe dele, meu pai passou, depois de uns anos, quando já tinha uma certa idade, a ter contato com ele, então ele começou a frequentar a nossa casa em períodos de férias, principalmente de férias mesmo, né? Porque era uma cidade muito longe, então não dava pra ele nem vir sempre e nem a gente ir lá. Então as férias que a gente ia lá, pra lá ele não vinha pra cá. E aí eu me deparei com essa realidade de que eu tinha irmãos, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha também, mas eu acho que eu tinha por volta de 6 anos. Foi quando eu entendi que eu tinha irmãos, porque eu não sabia. E só isso por si só já rende uma baita de uma dor, né? Já é uma história muito triste. Mas depois disso, o pouco contato que meu pai passa a ter com meu irmão é sempre no sentido de comparar ele negativamente. Eu lembro de desenhar assim ao lado dele e meu pai olhar o meu desenho que claramente não estava aos pés do desenho do meu irmão e ainda assim ele dizia que o desenho do meu irmão estava abaixo do meu, que meu desenho estava melhor, mais realista, e meu irmão ficava inconformado, porque ele sabia que o desenho dele estava melhor, inclusive estava melhor. Então ele foi colocado nessa posição de bode expiatório dentro da cabeça do meu pai. Então o pouco contato que ele tinha sequer era decente, sabe? Mesmo sendo pouco. E aí, mais velho, já na fase adulta, ele vem morar em São Paulo para trabalhar na empresa do meu pai. Mas o meu pai não foi uma pessoa que abandonou a ex-mulher dele e pediu desculpas para ela, para os meus irmãos. Ele inventou uma história na cabeça dele e ele fez de conta que isso nunca aconteceu. Como se fosse uma separação em comum acordo, como se não tivesse sido como realmente foi. E ele nunca validou nada disso. Então, um determinado dia, ele estava alfinetando meu irmão, como sempre, com relação à vida pessoal dele, a esposa que ele tinha na época.
E meu irmão começou a falar as coisas, porque ele sentiu uma raiva muito grande, eu acho que ele cansado de ocupar aquela posição por tanto tempo, e começou a falar tudo aquilo, gritando. Ele estava gritando. Mas tudo que ele falou eram verdades e era a dor que ele estava sentindo, era tudo que ele tinha vontade de ter falado no passado, talvez, pro meu pai, e não falou, né? Então... E a verdade estava do lado dele, sem dúvida alguma. Acho que não teve nada que ele tenha falado aquele dia que você diga, poxa, não, aquilo não é verdade. E ainda assim, quando eu assisti esse episódio de fora, eu fiquei com uma vontade muito grande de silenciar o meu irmão. E eu olhava para aquilo com desprezo pelo meu irmão, porque eu já estava completamente captada pelo sistema nessa época, da minha família. E eu não conseguia sequer ouvir o que ele estava dizendo. Eu lembro que eu estava na casa dos meus pais e meu irmão mais velho ainda não estava. E eu até comecei a mandar mensagem pro meu irmão mais velho para falar o quanto aquilo era absurdo. E ele ficou lá indignado comigo. E a gente, juntos, né? Os filhos dourados e invisíveis que revezam entre si, porque eu já ocupei o papel de dourado e invisível, e meu irmão mais velho também já ocupou o lugar de dourado e invisível. Então a gente ali naquele coluio achando um absurdo o que meu irmão tava fazendo, recriminando ele e achando que ele deveria ir embora. No dia seguinte ainda meu irmão acordou, continuou lá na casa dos meus pais e a gente fez de conta que aquilo nunca aconteceu. Mas o que me chama a atenção nesse episódio? O fato de que o meu irmão estava ali gritando verdades absolutas, certo? Que são completamente ignoradas pelo meu pai, enquanto ele vive numa espécie de delírio, não só sobre isso, como em todos os outros tópicos da vida dele. E a minha indignação era com a pessoa que estava relatando fatos, sabe? Não só fatos, como as dores dele, é claro, mas a realidade estava do lado dele, a realidade não estava do lado do meu pai. No entanto, o sentimento que eu tive foi de supressão daquilo, tá? Eu não queria que ele falasse, eu achava um absurdo, fiquei indignada e até com uma certa repulsa por ele, porque eu achava na época que aquilo não se fazia, não se contrariava meu pai e não se questionava nada que envolvesse a nossa família. Então é este o nível da programação de consonância que a gente sofre, sabe? Então acontece uma coisa muito forte, e quanto mais coeso esse sistema, quanto maior e mais forte ele tem, quanto mais peso esse sistema familiar tem, existe realmente, de fato, uma supressão da cognição e uma programação de consonância muito forte. Então, para concluir esse vídeo, é o seguinte: se você está se questionando, se você está exagerando, se você está louco ou louca, se você está vendo as coisas com clareza, lembre-se que dentro de um sistema familiar narcísico existe um delírio coletivo. E se tem algo que essas pessoas que vivem em delírio não fazem, é se fazer essa pergunta que você está se fazendo. Espero ter ajudado.